Sejam bem-vindos mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo do livro dos Números. Convido você a pegar a sua Bíblia, abrir no capítulo 14 do livro dos Números. São 45 versículos, ok? 45 versículos que nós vamos estudar hoje. Vamos nos deter no estudo do capítulo 14 de Números. Para você que gosta de estudar, para você que gosta de acompanhar o estudo, vamos fazer essa leitura calmamente, tranquilamente, para depois estudarmos o capítulo, ok? Vamos lá então para a leitura. Se você já pegou a Bíblia, capítulo 14 do livro dos Números, ok? Vamos lá então. Toda a assembleia pôs-se a gritar e chorou aquela noite. Todos os israelitas murmuraram contra Moisés e Arão, dizendo: Oxalá tivéssemos morrido no Egito ou no deserto. Por que nos conduziu o Senhor a esta terra para morrermos pela espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão a presa do inimigo. Não seria melhor que voltássemos para o Egito? E diziam uns para os outros: Escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Moisés e Arão caíram com o rosto por terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que tinham explorado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a assembleia dos israelitas: A terra que percorremos é muito boa. Se o Senhor nos for propício, nos introduzirá nela, nos-la dará. É uma terra onde corre leite e mel. Somente não vos revolteis contra o Senhor, e não tenhais medo do povo dessa terra. O devoraremos como pão. Não há mais salvação para eles, porque o Senhor está conosco. Não tenhais medo deles. Toda a assembleia estava a ponto de apedrejá-los, quando a glória do Senhor apareceu sobre a tenda de reunião e a todos os israelitas. O Senhor disse a Moisés: Até quando me desprezará esse povo? Até quando não acreditará em mim, apesar de todos os prodígios que fiz no meio dele? Vou destruí-lo, ferindo-o de peste, mas farei de ti uma nação maior e mais poderosa do que ele. Moisés disse ao Senhor: Os egípcios viram que por vosso poder tirastes este povo do meio deles, e o disseram aos habitantes dessa terra: Todo mundo sabe, ó Senhor, que estais no meio desse povo, e sois visto face a face. Ó Senhor, que vossa nuvem está sobre eles, e marchais diante deles de dia numa coluna de nuvem, e de noite numa coluna de fogo. Se fizerdes morrer todo esse povo, as nações que ouviram falar de vós dirão: O Senhor foi incapaz de introduzir o povo na terra que lhe havia jurado dar, e exterminou-o no deserto. Agora, pois,
rogo-vos que o poder do Senhor se manifeste em toda a sua grandeza, como o dissestes. O Senhor é lento para a cólera e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e o pecado, mas não tem por inocente o culpado, e castiga a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. Perdoai o pecado desse povo, segundo a vossa grande misericórdia, como já o tendes feito desde o Egito até aqui. O Senhor respondeu: eu perdoo, conforme o teu pedido. Mas pela minha vida e pela minha glória, que enche toda a terra, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, que me provocaram já 10 vezes e não me ouviram, verá a terra que prometi com juramento aos seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Quanto ao meu servo Calebe, porém, que animado de outro espírito, me obedeceu fielmente, eu o introduzirei na terra que ele percorreu, e a sua posteridade a possuirá. Visto que os amalecitas e os cananeus habitam no vale, voltai amanhã e parti para o deserto em direção ao Mar Vermelho. O Senhor disse a Moisés e a Araão: até quando sofrerei eu essa assembleia revoltada que murmura contra mim? Ouvi as murmurações que os israelitas proferem contra mim, dizendo-lhes: juro por mim mesmo, diz o Senhor, eu vos tratarei como vos ouvi dizer. Vossos cadáveres cairão nesse deserto. Todos vós que fostes recenseados da idade de 20 anos para cima, e que murmurastes contra mim, não entrareis na terra onde jurei estabelecer-vos, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Todavia introduzirei nela os vossos filhinhos, dos quais dizíeis que seria uma presa do inimigo, e eles conhecerão a terra que desprezastes. Quanto a vós, os vossos cadáveres ficarão nesse deserto, onde os vossos filhos guardarão os seus rebanhos durante 40 anos, pagando a pena de vossas infidelidades, até que vossos cadáveres apodreçam no deserto. Explorastes a terra em 40 dias. Tantos anos quantos foram esses dias, pagareis a pena de vossas iniquidades. Ou seja, durante 40 anos, e vereis o que significa ser objeto de minha vingança. Eu, o Senhor, o disse. Eis como hei de tratar essa assembleia rebelde que se revoltou contra mim. Eles serão consumidos e mortos nesse deserto. Os homens que Moisés tinha enviado a explorar a terra e que, feito murmurar, explorar a terra, e que depois de terem voltado, tinham feito murmurar contra ele toda a assembleia,
depreciando a terra, morrerão feridos por uma praga, diante do Senhor. Somente Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, sobreviverão entre todos os que tinham explorado a terra. Moisés referiu tudo isso aos filhos de Israel, e o povo ficou profundamente desolado. Levantaram-se de madrugada e se puseram a caminho para o cimo do monte, dizendo: Estamos prontos a subir para o lugar que falou o Senhor, porque pecamos. Moisés disse-lhes: Por que transgredis a ordem do Senhor? Isso não será bem sucedido. Não subais, sereis derrotados por vossos inimigos, pois o Senhor não está no meio de vós. Os amalecitas e os cananeus estão diante de vós, e sucumbireis sob a sua espada, porque vos desviastes do Senhor. O Senhor não estará convosco. Eles obstinaram-se em querer subir até ao cimo do monte. A arca da aliança do Senhor, porém, e Moisés não saíram do acampamento. Então os amalecitas e os cananeus, que habitavam nessa montanha, desceram, e tendo-os batido e retalhado, perseguiram-no até Horma. Esta é a leitura do capítulo 14 do livro dos Números. Eu disse no início que era uma leitura um pouco extensa, porque são 45 versículos. Mas não importa, não é mesmo? Porque nós não temos pressa. O importante é entender o contexto deste capítulo que nós estamos estudando hoje, certo? Então vamos ver aqui. É a rebeldia do povo e as suas consequências. Toda ação, como nós dizemos, tem uma reação. A rebeldia do povo provoca as consequências dessa rebeldia, como nós vimos aqui na leitura desse extenso capítulo 14. Tá? O pessimismo expresso lá em Números capítulo 13, versículos de 31 a 33, portanto o capítulo anterior a esse, contagia todo o povo. O povo é contagiado por um pessimismo muito grande. Contagia todo o povo que se enche de medo e ao mesmo tempo de desânimo para continuar em frente. Vocês lembram que o relato dos exploradores da Terra são muito negativos. Falam de gigantes, falam que é um povo muito bem armado, etc. e tal. Isso cria um pessimismo no povo e cria um desânimo. E o povo não tem coragem mais de seguir em frente. Isso é muito negativo, né? Porque da mesma forma que nós podemos contagiar alguém com a alegria, nós também contagiamos alguém com o pessimismo. E isso acontece com o povo da Bíblia. Eles são contagiados por um pessimismo, o desânimo toma conta e eles querem estacionar ali. Não querem seguir em frente. O choro de toda noite, diz o versículo 1 do capítulo que estamos estudando. E os protestos, que estão nos versículos 3 seguintes, são o reflexo de um povo que ainda carece do mínimo para adquirir sua liberdade. Eles carecem de um mínimo para adquirir sua liberdade. A consciência e a vontade
de obtê-la. Eles precisam do mínimo para obter a sua liberdade e, ao mesmo tempo, eles precisam do quê? De uma consciência. Eles precisam ser conscientes e uma vontade para obter essa liberdade. Precisa de querer. Precisa a vontade deles de adquirir essa liberdade e adquirir essa consciência de liberdade, tá? Não se deve entender seu desejo de retornar para o Egito, como nós vimos na leitura, como vontade de voltar ao mesmo lugar geográfico. Não é isso. Então não podemos entender que eles querem voltar para o mesmo lugar geográfico, para a cidade do Egito, para o lugar, tá? E sim, eles desejam voltar ao mesmo estado de coisas a que estavam acostumados. Por exemplo, a pessoa está acostumada com aquela vida. Então eles querem voltar para aquele estado de vida que eles tinham antes. Não importa se para isso tem que ser escravo, não importa se para isso tem que sofrer, mas estando naquele estado de vida confortável, sem precisar lutar, sem precisar pensar, sem precisar reagir, está bom. Não é só o povo da Bíblia que pensa assim, o povo do Antigo Testamento. Muitos hoje são assim. Preferem ficar na sua vidinha, mais ou menos, ou de escravidão, do que lutar pela sua liberdade. Porque a luta pela liberdade tem consequências também. Exige esforço. E muita gente não quer esforço. Até quer a liberdade, mas não quer se esforçar para adquiri-la. Entenderam a mensagem primeira desta primeira parte do capítulo? É isso, tá? Então não devemos entender o desejo do retorno ao Egito como um retorno ao lugar geográfico, e sim ao estado, né? De retornar, de voltar ao mesmo estado de coisas a que antes estavam acostumados, né? Era preferível para eles a submissão passiva, que não exigia esforços, que não exigia renúncias, que não exigia lutas, que não exigiam incômodos, nem fome ou perigos, e servir com a mesma inércia com que se movem os animais de trabalho, do que lutar pela liberdade. Os animais servem com uma inércia, servem porque servem, não tem um objetivo. Então, para eles, voltar a essa vida e servir, sem precisar haver renúncias, lutas, sacrifícios, sem precisar passar fome, tá bom. Quanta gente não pensa assim? A história do povo da Bíblia é a história da humanidade. Isso que a gente deve entender, né? Então, não precisa lutar pela liberdade ao voltar para o Egito. É voltar para o estado de vida que tinham antes, tá? Continuemos. O desejo que se apresenta ao povo é a conquista da liberdade pelo próprio esforço. É a conquista da liberdade pelo próprio esforço. É isso que se apresenta ao povo. Os protestos e as tentativas de retrocesso que vemos desde lá de Êxodo, capítulo 14, 11 e seguintes, Êxodo 16, versículo 3, e Números 11, e novamente aqui, nos versículos de 1 a 4, refletem o medo, as dúvidas e as incertezas sobre o êxito ou fracasso nos processos de mudanças.
Tudo isso aqui reflete o medo de encarar, medo de fracassar, medo de enfrentar os desafios. Medo. O medo faz com que as pessoas fiquem acostumadas com a vidinha que têm e não lutem para melhorar, para adquirir nova vida. Esse é o povo da Bíblia, que é também consequência, como eu já disse, de muitos dos nossos contemporâneos, é consequência da humanidade. Pensar negativamente, né? Então, incertezas sobre o êxito ou fracasso nos processos de mudanças. No fundo, é o que tem um famoso psicanalista chamado Erich Fromm, que diz que denominou o seguinte: o medo da liberdade. A pessoa tem medo da liberdade, como diz esse psicanalista que nós citamos aqui, Erich Fromm. Ele denominou assim, este medo das pessoas de correr atrás. Porque, claro, tem que ter um esforço, e esse esforço exige renúncias, exige mudanças. Então, cria-se um medo da liberdade. Então, não quer lutar por ela. Até deseja ter a liberdade, mas não com esforço, podemos dizer assim, tá? Pois bem, esses processos de conscientização que exigem tempo, que apresentam avanços e também retrocessos, que suscitam amigos e também inimigos, simpatizantes pela causa e perseguidores da causa, são transformados pela corrente sacerdotal que escreve o livro dos Números em uma espécie de castigo, como nós vimos aqui, uma espécie de castigo e represália divina. Existe uma espécie de castigo e uma represália por parte de Deus, transformado isso pela corrente sacerdotal, tá? Estão nos versículos 20 a 38. Sentencia o povo a viver 40 anos como pastores no deserto, por causa desta rebeldia. E não permite que nenhum dessa geração que saiu do Egito, com exceção de Josué e Caleb, entre na terra prometida. E de fato isso acontece. A geração que saiu do Egito morre toda no deserto. Somente os filhos dessa geração é que herdarão a terra. Nem Moisés entra. Nós vamos ver isso no final. Moisés também não entra na terra prometida. Ele contempla a terra de longe. Mas quem entra conduzindo o povo é Josué e Caleb. Nenhum daquela geração, daquele povo que saiu do Egito, pisa, podemos dizer assim, na terra prometida. E a classe sacerdotal colocou isso como uma sentença de Deus, como uma punição, tá? Como uma punição de Deus. Tudo isso poderia desanimar cada um de nós, os leitores atuais deste livro, né? Especialmente os crentes, aqueles que creem que estão também nesse caminho, indo pelo caminho da conscientização e da libertação. Poderia desanimar, né? O mais lógico e o mais humano é que tanto o indivíduo como o grupo queria ver e desfrutar dos benefícios da liberdade. Isso seria o ideal, tá? Mas nem sempre é assim. Agora, o mais importante é abrir caminho aos que vêm atrás de nós. Então, veja bem, eles queriam desfrutar da liberdade que eles tiveram ao sair do Egito.
mas não foi possível. Nem sempre as coisas saem como planejamos. É o que esta leitura do capítulo 14 nos ensina. Esse povo até queria, mas não desfrutou dessa liberdade. Morreram no deserto, morreram a caminho da terra prometida. Só que nesse interim, enquanto alguns vão morrendo, eles têm que continuar em frente para preparar o caminho para aqueles que vierem depois deles. Eles sim vão gozar daquela liberdade que nós não tivemos. É assim que acontece. A vida humana é assim. Então, outro ensinamento deste capítulo. Muitas coisas que nós sonhamos hoje, talvez para nós, para o nosso país, para a nossa cidade, ou para a nossa comunidade, ou para a vida pessoal ou familiar, talvez nunca vamos conseguir realizar, mas vamos preparar o caminho para aqueles que vierem depois de nós realizar. É assim que funciona a vida humana. É assim que foi com o povo no deserto. Eles não entraram, mas prepararam todo o caminho para que a sua geração entrasse na terra prometida. Como eu disse, nem Moisés entrou. Moisés que liderou esse povo, que sofreu na mão desse povo, que sofreu as consequências, só contemplou de longe a terra prometida e morreu no deserto, com toda esta geração. Então, o que nós aprendemos deste capítulo, essa grande mensagem é isso, que muitas vezes o ideal que nós sonhamos nunca vai acontecer para nós, devido a uma série de consequências. E isso não é castigo de Deus. Não podemos levar ao pé da letra isso. Precisamos entender que a classe sacerdotal colocava algumas normas na boca de Deus para dar peso, para que o povo cumprisse sem reclamar tanto. Era esse o sentido, tá? Porque Deus não castiga, Deus não pune, Deus não vai punir os filhos por consequência dos pais, como está aqui na leitura. Então não podemos entender isso ao pé da letra, senão nós nos tornamos fundamentalistas, tá? É uma maneira, é uma pedagogia da classe sacerdotal para que o povo pudesse cumprir as normas sem reclamar tanto, tá? E entender que o mais importante é abrir caminho aos que vêm atrás de nós, por muitas coisas que nós não vamos conseguir realizar no processo de caminhada nosso. Mas nosso dever é abrir caminho para que outros realizem. Ok? Então esse é o estudo do capítulo 14. Espero que tenham gostado e espero vocês para o próximo estudo. Vamos entrar no capítulo 15 do livro dos Números. Um abraço a todos e até o próximo estudo.